De volta aqui no VDR, um programa Experiência Completa. Daqui a pouco o elenco do Pão com Ovo, sucesso nacional, enfim, a peça de teatro mais bem sucedida desse estado, né? Vai estar aqui num projeto muito legal, vão conversar com a gente ao vivo para você. Momento histórico, mas atenção, a Justiça deu uma prensa e agora o SUS tem que entregar as cadeiras de rodas que deve. Olha aí, cara, pressão mesmo, coloca aí. A decisão em tutela de urgência foi proferida na última terça-feira pelo juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos da capital, que estabeleceu ainda multa diária de R$ 500 em caso de descumprimento. O município tem o prazo de 90 dias para entregar cadeiras de rodas de banho a todos os usuários do Sistema Único de Saúde que solicitaram os equipamentos de locomoção e ainda não foram atendidos. Desde 2015 que não mais foram fornecidas as cadeiras para as pessoas que delas necessitam. E nós não podemos querer voltar ao passado, como era antigamente, das pessoas que precisam de cadeiras de rodas, precisarem ser expostas em meios de comunicação, pedindo quase como se fosse uma esmola de alguém para conceder aquilo. As pessoas não precisam ser submetidas a nenhum tipo de constrangimento para ter acesso a direitos. É necessário que os direitos humanos e os direitos das pessoas com deficiência são direitos humanos, sejam respeitados. O custo não é tão alto e eu espero que essa decisão seja cumprida e as pessoas tenham acesso aos seus direitos. A ação foi proposta pela Defensoria Pública do Estado, que reconheceu que pessoas idosas ou com deficiência física, com necessidade clínica reconhecida decorrente de condições específicas de saúde, têm aguardado durante anos o fornecimento de equipamentos chamados de OPMS, que são órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção. Foi dado um prazo de 90 dias. Então, para quem está esperando desde 2015, pode esperar, portanto, esperando há 3 anos, pode esperar mais 3 meses, apesar do sofrimento que isso causa, mas o que se espera é que a administração também, se sabe que a administração também tem certas dificuldades para adquirir esses equipamentos, mas o objetivo é garantir que o direito das pessoas com deficiência sejam respeitados. Elinalva Cardoso, de volta ao estúdio. Muito obrigado, Elinalva. E os brabões que brigam até com a mãe por causa de política, agora estão sendo alvo de um projeto interessante com relação a essa briga. Isso é besteira, gente. A gente que briga com o pai, com a mãe, né? Isso vai passar, isso vai ficar uma mágoa tão grande. Porque, olha, porque a gente tem que dizer a verdade aqui para você. O Brasil é um país que existe um negócio chamado política de coalizão, ou seja, qualquer presidente que ganhar, seja lá até a besta-fera, como é o Michel Temer agora, até o capeta, que já é o presidente atual, até ele, e principalmente ele, tem que se submeter ao Congresso Nacional, seja qualquer lado, seja azul, verde, amarelo, branco, vermelho, enfim, qualquer um presidente da República que ganhar vai ter que conversar com o Senado e com a Câmara, e eles vão ter que abrir as pernas. E lógico, aí quem é vermelho vai se abraçar com quem é de azul e pronto. Todo mundo vai se entender no final, porque política é isso, e sempre foi, em qualquer lugar do mundo, principalmente num país culebado como o Brasil. Por isso não dá para você brigar, alimentar ódios, acirramentos, porque isso é proposital para que você possa desagregar e ter pensamentos mais fechados. Entendeu? É a tal da bolha. Você fica só na órbita das suas próprias opiniões e acaba sem descobrir o lado positivo ou os lados que precisam, né, ser evidenciados por parte do que você concorda ou não concorda. Mas, enfim, projeto interessante, você confere agora. O ambiente acirrado nos últimos dias no campo político dentro do país levou a OAB Maranhão, junto com a Defensoria Pública do Estado e a Defensoria Pública da União, a lançarem o Observatório da Intolerância Política Maranhão 2018. Esse observatório tem como principal objetivo receber denúncias de qualquer pessoa no que diz respeito a casos que envolvam qualquer tipo de violência voltada às questões políticas. Como bem falou o defensor público do Estado, Jean Carlos Nunes Pereira. É permitir o monitoramento desses excessos, a adoção das providências cabíveis que permitam a apuração de responsabilidades e o encaminhamento dos casos. Essa violência pode ser de qualquer tipo, pode ser ameaça, violência física, violência tecnológica através das redes sociais. Qualquer tipo de agressão que a pessoa receber ou souber de caso
parecido, ela pode prestar as informações a respeito desta denúncia ao Observatório. Basta entrar no site da OAB Maranhão ou no site da Defensoria Pública do Estado do Maranhão e lá vai encontrar um link, Observatório da Intolerância Política Maranhão 2018. Clicando nesse link, abre um formulário eletrônico e a pessoa apenas preenche. É um formulário simples, perguntando o que foi que houve, qual é a pessoa envolvida ou coletividade também que tenha sido ofendida, é importante destacar isso. O observatório foi instalado nesta quinta-feira, dia 11, vai funcionar até o dia 31, ou seja, vai ficar até 3 dias além da data em que acontece o segundo turno. Diante desse cenário de polarização, diante dessa agressividade com a qual, infelizmente, está se desenvolvendo essa rivalidade eleitoral, ter um local de dar um tratamento, quando necessário, do ponto de vista, sobretudo, jurídico, aqueles casos mais graves que se concretizam. João Carvalho Júnior, para o Voz das Ruas. Obrigado, João Carvalho. Agora uma pergunta interessante do Instituto VDR. Militares como ministros são uma boa? A minha opinião não importa nesse caso aí. Eu já tenho um lado meio controverso, mas... Enfim, a opinião sua que importa. Instituto VDR. Danilo Quixaba, hoje, quinta-feira, com mais uma pergunta aqui do Instituto VDR de Pesquisas, direto do centro de São Luís, aqui na Praça João Lisboa, um dos locais da cidade que reúne poetas, boêmios, enfim. Então, são essas pessoas que nós viemos ouvir, porque a pergunta é bem complicada, Danilo Quixaba. Ainda falando sobre política, você concorda que existam, né? Que existam ministros militares? Sim ou não? O que você acha, hein, Danilo? É bem complicadinha, né? Mas vem comigo, Luiz Carlos. Eu não concordo, não. É porque é o seguinte, militar para um lado, civil para o outro. O militar é o seguinte, já é o militar, ele já tem aquela bravura dentro dele, entendeu? Ele como ministro já vai fazer coisa que não deve, então eu não concordo. Concordo que são preparados, são muito preparados. O militar trabalha em cima daquilo. Por sinal que você não vê nas Forças Armadas desvio de verba, não existe falcatrua nenhuma, são muito preparados os militares. Eu não tenho opinião formada sobre esse tipo de assunto não, querida, infelizmente Eu sou neutro nesses assuntos, eu sou neutro, eu não gosto de opinar, nem sim nem não, tá? Rapaz, a minha opinião é o seguinte, ser ministro não tem nada a ver com ser militar ou civil, tem a ver com compromisso e com competência, entendeu? Só que, na verdade, eu vou responder que eu não quero ministros militares, porque eu não quero que o Bolsonaro seja eleito presidente da República. Não concordo com as ideias dele. Há algumas ideias. Eu não vou me meter em dizer quem deve ser eleito ou não, mas, militar ser ministro não é um problema. O problema são esse tipo de militares que estão falando muita besteira na imprensa, entendeu? Porque pela segurança nacional, os militares, os componentes da justiça não podem dar declarações que criem instabilidade dentro de uma organização social. Aqui não é dizer que concorda ou não concorda, é que militar não pode, um general, um pertencente de alta patente, não pode dar uma declaração que gera instabilidade política e social. Isso está lá, entendeu? É um tipo de regimento que foi aprovado há muito tempo atrás. Então, esses militares aí que estão falando é que não devem assumir nada. E nem deviam estar na patente que estão atualmente. Mas esse é o Brasil. Eu tenho certeza que você pensa no bem da sua família todos os dias. O que fazer para viver melhor? Sabe o que é fundamental para garantir isso? Saúde, é claro. Por isso, há 25 anos, o Apvida investe em modernas unidades de atendimento em tecnologia de ponta, além de oferecer cobertura odontológica em todo o Brasil. Tudo para garantir medicina e odontologia de qualidade sempre que a sua família precisar. E o valor é muito acessível, viu? Porque hoje o Apvida é a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste, priorizando o atendimento humanizado e atencioso. Ligue agora e fale com um atendente no 3217-3402. Assim você garante o bem mais importante para sua família. Uma vida plena. A Apvida faz bem para você. E os partidos vão ficar mais partidos ainda, tal de cláusula de barreira. Vamos entender melhor.
A cláusula de desempenho entrou em vigência nestas eleições. Pela nova legislação eleitoral, para os partidos terem acesso ao fundo partidário e ao tempo de televisão nos próximos anos, as siglas precisavam atingir, no mínimo, 1,5% dos votos para deputado federal em todo o país, com 1% dos votos em pelo menos 9 estados. Na prática, a medida tem por objetivo diminuir o número de partidos no país, já que sem recursos e sem tempo de televisão, a tendência é que os partidos busquem outras agremiações. Aqui no Maranhão, 11 partidos com candidatos eleitos foram afetados, entre eles o PMN do deputado federal eleito Eduardo Braide e o PCdoB do governador reeleito Flávio Dino. Os comunistas até elegeram 9 deputados federais, mas em apenas 7 estados. Outra alternativa para evitar a extinção dos partidos seria buscar a fusão de legendas e assim alcançar o que prevê a legislação. Muita gente esculhamba partido no Brasil, vamos falar a verdade, são as organizações políticas necessárias. Não se faz democracia sem partido. E outra coisa, não acho legal você extinguir algumas legendas ou deixar de viabilizar a existência de algumas legendas que defendem pontos importantes da sociedade. O ambientalismo, as ideologias mais alternativas, partidos que têm uma proposta diferenciada. Não dá também para se viabilizar só os partidos maiores, que já têm uma estrutura. Você tem que dar oportunidade para que todos participem amplamente da democracia. Porque existem as candidaturas de contestação, aquelas que necessariamente não são para alcançar um cargo, mas sim para levar uma ideia, para divulgar algum tipo de ideal, né? Eu penso que essa cláusula de barreira aí tem o seu lado bom, que vai extinguir a legenda de aluguel, vai inviabilizar uma série de aproveitadores, mas também vai fazer com que aquele sujeito que está no partido político apenas pela crença, sem cargo nenhum, tenha a sua, digamos assim, a sua atividade política complicada. É isso, é só isso. E depois do intervalo tem no Talk Chaba, Pão com Ovo, a peça de teatro mais bem sucedida do Maranhão. Vai estar aqui conversando a DJ, a Clarice e o Zé Maria. Eu quero ser o pé de pano aí dessa história. Eu vou me resolver com eles ao vivo. Você segura aí que Pão com Ovo ao vivo depois do intervalo.